Olá, boa noite. O meu nome é Carol e eu vim contar pra vocês um pouco da história do meu filho. O nome dele é Rian e eu vim contar o milagre que Deus fez nas nossas vidas. O Rian, no mês de novembro, aconteceu tudo no mês de novembro agora do ano passado. Ele, com 17 dias de vida, apareceu uma bolinha no peito dele. Fiquei bastante preocupada. Levei ele pro médico e lá os médicos falaram que era mastite. Que era pra eu ficar tranquila, passaram o ibuprofeno pra dor, mas pra eu ficar tranquila que isso ia passar sozinho, não precisava fazer nada. Só que não foi o que aconteceu. Ele ficou com muita dor, a pele dele foi ficando inflamada, o peitinho dele foi criando uma mancha grande, roxa, e a gente ficou muito preocupados, a gente levou ele retornamos no hospital, levamos ele em outro hospital dessa vez. Chegou no outro hospital, o médico viu, se assustou, percebeu que era uma infecção grave, me deixou bastante assustada. Colocou o Rian na fila de espera para ir para outro hospital, onde ele ia conseguir mais um suporte a mais para poder tratar isso. E ele foi para fila de espera. Com 1 hora já, com 1 hora ele já Você conseguiu, é a e cara graças a do Deus, seu com pai 1 hora só de e da espera, sua ele já irmã. conseguiu uma vaga no hospital A da cara do USP, seu um hospital pai e muito da bom. sua irmã. Chegamos lá, eu desesperada, não sabia o que fazer, Muito porque já me igualzinho. deixaram bem assustada, falando que era Muito bastante grave. igualzinho. Muito O a cirurgião cara veio conversar dele. comigo, falou que ele corria Coisa muito risco, gostosa. corria risco de vida, pra eu orar, pra eu interceder pela vida dele. Foi o que eu fiz. Eu e o pai dele ligamos pra nossa família, pra todo mundo orar e interceder pela vida dele. Ficamos muito preocupados, muito abalados psicologicamente. O médico veio explicar pra gente e disse que ele havia contraído uma doença chamada faceite necrosante. É uma doença, é uma bactéria comedora de carne, ou seja, dentro da pele dele, ficou comendo a carne dele por dentro, a pele dele. E ele teve que passar por uma cirurgia, fez a cirurgia e graças a Deus deu tudo certo na cirurgia, porém ele corria bastante risco de vida. Foi um caso muito grave e pelo o tempo de vida dele, os médicos, todo mundo ficou besta, porque nunca aconteceu isso em outros casos, nunca aconteceu. E era a primeira vez, os médicos ficaram assustados, ficaram perdidos, não sabiam o que fazer. E ficamos desesperados, pedindo oração para todo mundo. Depois da cirurgia, o Rian voltou sedado, voltou entubado, e ali começaria uma jornada grande, uma batalha grande que os médicos já tinham avisado pra gente. Ali começaria uma grande jornada naquele hospital, no Hospital das Clínicas. Aí ele foi pra lá porque ele precisava dos curativos que eles tinham lá, que era o curativo a vácuo, que ajudou bastante ele nesse processo. E um desses dias, ele teve uma piora muito grande. Nós estávamos já indo pro hospital, e aí ligaram pra gente, falaram pra gente ir correndo pro hospital que eles queriam falar com a gente. Chegando lá, o Rian, ele teve uma piora muito grande, o pulmão dele tinha sangrado, a saturação dele foi a 20. Quando a gente viu ele aquele dia, eu pensei que seria o último dia que eu ia ver meu filho vivo. Foi muito difícil naquele dia, o Zé Maria e a Solange já foram correndo para São Paulo para dar uma ajuda pra gente, psicologicamente, em oração, para visitar o Rian. Nesses dias que eles ficaram lá, a gente foi bastante pro culto, bastante pra igreja, orava bastante, eles conversavam bastante com a gente. E um desses cultos, depois de uns dias, eu tive um encontro muito forte com Deus, onde eu me reconciliei com Ele, porque aí eu me reconciliei com Deus, foi uma noite linda, que eu senti verdadeiramente a presença de Deus. E a palavra falou muito comigo naquela noite. E depois daquele dia, o Rian, ele foi melhorando aos poucos. A cada dia que eu ia pro hospital, tinha uma notícia boa, uma melhora dele. E aos poucos ele foi melhorando. E até que hoje, graças a Deus, o Rian ele já tá em casa com a gente, ele teve alta. Ele ainda continua fazendo os curativos, mas agora estamos no processo de cicatrização. Ele já foi desentubado, já parou de tomar os remédios, hoje em dia ele já tá em casa. E eu quero agradecer todo mundo que orou pela vida dele. E Deus ainda ele faz milagres, e meu filho é a prova viva disso. E é isso. E com isso, eu creio que com essa história, muitas pessoas voltou a ter fé, muitas pessoas voltou para Jesus, e eu creio que Deus não faz nada em vão. E eu quero agradecer todo mundo que orou pela vida dele, e principalmente a Deus, né, que Jesus fez um milagre pelo meu filho. E a gente nunca acha que a gente vai passar por isso, né? Mas quando a gente passa, quando a gente vive na pele, a gente vê
o poder de Deus, a gente vê que só Ele pode resolver todas as coisas. Só Ele é o médico dos médicos, quem dá a última palavra é Ele. E muito obrigada por tudo e pelas orações. Olá, eu sou Amanda, sou pediatra. Estou gravando esse vídeo também para dar o meu testemunho a este grande milagre, que se chama Rian. Eu estava de plantão no hospital o dia que o Rian chegou para nós vindo de outro serviço e me recordo exatamente como impressionou toda a equipe médica e de enfermagem a extensão da infecção na pele dele e como um histórico clínico de um curto período de tempo aconteceu tudo isso. Toda a equipe se comoveu, demos todo o suporte possível e ele foi para a cirurgia no mesmo dia. Eu pude acompanhar a cirurgia do Rian. Me recordo também dos momentos antes da cirurgia, em que a Caroline estava muito nervosa, chorava muito, estava com muito medo. Eu já havia conversado com ela antes da cirurgia, o que ia ser feito, quais eram as nossas programações. Mas assim que ela desceu comigo e com o Rian para o centro cirúrgico, e logo após a anestesista conversar com ela, ela desabou. E ela ficou muito nervosa, ela chorava muito, e eu me recordo que eu fui do centro cirúrgico até de volta ao UTI, levar ela para ela poder conseguir esperar a cirurgia num local mais confortável. Abracei ela, falei que ela poderia chorar, que ela poderia desabafar, mas que a equipe estava ali tentando dar o máximo para que tudo desse certo. Ela estava muito abalada e eu deixei ela na UTI, voltei para o centro cirúrgico, acompanhei toda a cirurgia do Rian. Tenho certeza que Deus estava ali o tempo todo, nos mínimos detalhes, desde a anestesia, guiando ali as mãos dos cirurgiões, e aconteceu tudo como planejado, deu tudo certo. O Rian voltou para a UTI, pude ver o alívio da mãe ao ver ele ali novamente. Ele voltou entubado, e foi uma longa jornada desde então para poder conseguir dar todo o suporte clínico para as lesões do Rian. Rian ficou muito tempo internado na UTI. Durante todo o tratamento, a internação, ele teve algumas complicações. Rian ficou um paciente grave. Não consigo dizer muitas coisas por conta do sigilo médico, mas todo esse tempo ele não estava sozinho, Caroline não estava sozinha. Eu tenho certeza que eles estavam ali na presença de Deus, acompanhando, intercedendo por ele o tempo todo. E pelo quadro clínico dele, pela gravidade da infecção ter saído da pele, ido pro sangue dele, circulado pelo corpo, ele precisou de muitas medicações, antibióticos por muito tempo, ficou muito tempo sem se alimentar pela boquinha, e todo esse tempo nós dando o suporte que ele precisava, por outras vias, por outros meios. Começou o seu tratamento com os curativos adequados para a lesão, e até que ele conseguiu evoluir bem, progredir, e hoje está saudável, forte na sua casa, conseguindo se alimentar bem, sozinho, ganhando peso, se desenvolvendo, e a gente continua dando esse suporte em relação às lesões. Então eu só queria dizer que Deus, ele esteve o tempo todo presente com essa família. O Rian foi incrível, foi forte, ele nos demonstrou pra gente que em pouco tempo de vida, ele chegou com a gente com menos de 20 dias de vida e ele lutou muito, lutou o tempo todo. Caroline estava ali presente com ele, não abandonou ele nem um dia na UTI, e eu sou muito grata a Deus por ter me permitido fazer parte deste milagre, ter usado a minha mão, a mão de outros médicos, como meio da sua vontade para conseguir curar e aliviar o sofrimento do Rian. Ainda não terminamos, estamos num processo de cura das lesões, ainda tem outras etapas, mas eu tenho certeza que o pior já passou e que a partir de agora vai dar tudo certo. O Rian é um verdadeiro milagre. E eu só queria dar o meu testemunho em relação a isso. Olá, meu nome é Vanessa, eu sou técnica de enfermagem aqui do Hospital Universitário da USP, trabalho aqui há 23 anos e eu vim aqui para falar sobre o bebezinho Rian. Ele chegou pra gente aqui com uma faceite necrosante, é uma condição que eu nunca tinha visto em todo esse tempo de experiência. E foi um caso que chocou demais toda a equipe de saúde, os médicos, os enfermeiros, assistente social, farmácia, todo mundo ficou muito chocado. A gente teve muito medo, de verdade, de perder o Rian. Mas com a graça de Deus, deu tudo certo, a gente conseguiu, junto com toda a equipe, restabelecer a saúde dele. E então, aí conseguimos restabelecer, a saúde dele, colocar ele numa condição de mais conforto para que ele pudesse estar sendo transferido para um outro hospital. Assim, o meu testemunho, de verdade, é a renovação da minha fé. Porque eu juro que eu acreditei que não ia dar certo. Então eu tomei a liberdade de pegar o telefone da mãe, da Carol, para eu ir conversando com ela. Falei para ela o quanto seria importante pra gente saber a notícia dele, até pra gente poder se restabelecer na nossa fé.
Porque foi um caso tão difícil, tão complicado, que ninguém estava acreditando que ia dar certo. E graças a Deus ele venceu e ele tá aí para contar essa história. Um abraço para todos, viu? Um beijo, Rian, fica com Deus. Boa noite, meu nome é Leonie e eu sou técnica de enfermagem, mais conhecida como Tia Léo, no Instituto da Criança, na UTI Neonatal. E eu estou aqui para falar sobre um milagre nosso, que é o Rian. Eu não cuidei do Rian no início, quando ele chegou lá no hospital muito grave, mas eu me lembro de um dia que eu estava saindo do plantão, eu percebi que uma colega minha, enfermeira, Paloma, que estava cuidando dele, ela estava saindo também, e eu percebi que ela não estava bem. E eu falei para ela, Paloma, eu vou te esperar. Esperei ela e viemos embora conversando, e ela veio me contando como que o Rian estava. Que o Rian estava muito grave, que o caso dele era muito grave. E ela, em lágrimas, ela me contou que a mãe do Rian estava orando e pedindo para Deus devolver o Rian para ela, porque o caso dele era muito grave. E aquilo me comoveu muito, porque eu sou mãe, sou vó, tenho uma netinha agora, minha primeira netinha, que é uma bebê ainda, e me comoveu muito. E eu cheguei em casa e eu orei e pedi para Deus que tivesse misericórdia do Rian. Era uma mãe que estava chorando, era uma mãe que estava muito triste, que o caso dele era muito grave, que tivesse ao nosso alcance, eu sabia que os médicos nós iríamos fazer, mas sem a mão de Deus nós não fazemos nada ainda. E o Rian ficou por vários dias muito mal, e nesse tempo eu também fiquei doente, peguei Covid e fui afastada. Fiquei 5 dias em casa afastada, e eu não tinha coragem de ligar para ninguém, de perguntar para ninguém sobre o Rian. Mas quando eu voltei, eu fiquei muito feliz, porque o Rian tinha saído do isolamento e ele estava já fora de perigo. E aí eu comecei a cuidar dele, porque como eu sou técnica, eu não cuido de crianças grávidas. No primeiro dia que eu fui cuidar do Rian, eu cheguei para ele e comecei a conversar com ele, falando que eu tinha orado muito por ele, que eu estava muito feliz. E a reação dele foi assim, só Deus. Eu chorei, porque ele passou a mão dele na minha mão como se estivesse agradecendo pelas orações. E eu não conhecia muito bem a Carol. Teve um dia que eu me lembro que eu vi ela chorando, mas às vezes a correria é tão grande dentro de uma UTI que a gente não consegue chegar perto da mãe, dar um abraço nela, nem sempre a gente consegue. Mas todas as vezes eu orava por ela e orava pelo Rian. E eu sou testemunha, o Rian é um milagre. E eu estou muito feliz por isso. Gratidão a Deus pela vida do Rian. E eu tenho certeza que nada disso que aconteceu foi em vão. O Rian é promessa de Deus, o Rian, ele nasceu pro Evangelho, tenho certeza disso. Hoje tá tudo claro na minha mente. E eu louvo a Deus por isso.